Nutri, você tem alguma paciente que apresenta cólica menstrual, fluxo menstrual muito intenso, dores nas mamas, formação de muitos coágulos? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas estratégias nutricionais que você pode estar aplicando na sua paciente e minimizando esses sintomas que são tão desconfortantes para essa paciente, tá? Meu nome é Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, sou especialista em saúde da mulher e fertilidade, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e esse canal aqui, o Nutri da Mulher Academy, ele vai trazer muito conteúdo com embasamento científico para ajudar você, profissional de nutrição, a tratar as suas pacientes de uma forma integrativa. Então, falando do nosso caso aqui, que é uma paciente especificamente que apresenta predominância estrogênica. Então, quando você estiver atendendo uma paciente com esse quadro clínico, com essas queixas, tenha certeza que essa paciente ela apresenta predominância estrogênica. Tá? Então, no seu questionário de avaliação da sua paciente, na sua anamnese, é super importante ter uma partezinha onde você vai questionar essa paciente sobre o ciclo menstrual dessa paciente. Então, esses questionamentos, eles são importantes de serem realizados. Então, dentro dessa anamnese, você pode estar questionando a sua paciente qual é a duração do ciclo menstrual dela, quantos dias ela fica menstruada, qual é a coloração desse sangue, se apresenta coágulos, se ela caracteriza o fluxo menstrual dela como normal, pouco ou intenso, né? Se ela apresenta cólicas e você pode pedir para ela escalonar essa cólica de acordo com a escala de dor, para ela falar para você de 0 a 10 qual é a intensidade dessa dor que ela apresenta. Porque com base nisso, você vai ter noção de quais sintomas estão prejudicando e comprometendo a qualidade de vida da sua paciente. Além disso, você pode questionar sobre a presença de dores nas mamas, de retenção de líquido, a presença de sintomas de TPM em relação à parte de humor, né? Se ela apresenta irritabilidade, se ela se sente chorosa, deprimida durante esse período pré-menstrual ou durante a menstruação especificamente, se ela acredita que ela ganha peso e mais ou menos quanto de peso ela ganha nesse intervalo de tempo, se ela vem tendo com recorrência candidíase, vaginose bacteriana, por exemplo, se utiliza algum método contraceptivo e qual é esse método contraceptivo que ela está utilizando, tendo em vista que você pode estar também atendendo pacientes que estão na menopausa, você pode questionar sobre a questão da reposição hormonal, se essa paciente está fazendo ou não está fazendo reposição hormonal. Então, todas essas informações, elas são muito importantes para você conseguir delimitar melhor o tratamento da sua paciente. Então, nesse caso dessa paciente, sempre que uma paciente ela fala na anamnese dela que ela sofre muito com inchaço, retenção de líquido, dores nas mamas, ela tem muito coágulo, um fluxo muito intenso, ela relata que a coloração do sangue menstrual dela é aquele vermelho mais escuro, tendendo como se fosse a ficar um vinho, ela apresenta às vezes muita borra no ciclo menstrual dela. Isso é muito característico de predominância estrogênica. E aí, para você ter certeza de que está existindo predominância estrogênica nessa paciente, obviamente que você vai solicitar os exames bioquímicos para a sua paciente. A gente precisa entender que a paciente ela pode ter predominância estrogênica quando ela produz estrogênio em excesso, mas ela pode ser caracterizada também com predominância estrogênica quando ela tem um desequilíbrio entre a proporção de estrogênio e de progesterona. Então, ela pode até estar produzindo um nível de estrogênio de forma adequada para o intervalo do ciclo menstrual que a gente deve avaliar, mas ela pode estar com a baixa produção de progesterona e ela vai ter predominância estrogênica por uma insuficiência lútea, na verdade, e não por um excesso de estrogênio. Então percebe que saber essas informações é super importante para você delimitar qual é o melhor tratamento dessa paciente. Então dosar esses hormônios é muito importante na sua paciente. Então, o estradiol especificamente, a gente precisa fazer essa avaliação, né? Solicitar para o paciente essa avaliação do 3º ao 5º dia do ciclo menstrual dessa paciente. A progesterona, para quem tem um ciclo de 28 dias, a gente pensa numa dosagem entre o 21º e o 24º dia do ciclo. Mas pensando que nem toda mulher ela vai apresentar um ciclo de 28 dias, essa progesterona ela deve ser dosada 7 dias antes da menstruação, porque é o momento que a gente tem aí o pico de progesterona para a gente delimitar se está tendo uma produção adequada ou não. Então, com base nessa delimitação, a gente vai ter certeza se o problema é excesso de estrogênio ou é baixa
de progesterona. E aí, isso vai direcionar o teu tratamento. Se a questão for excesso de estrogênio, as suas estratégias nutricionais vão ser para controlar esse excesso de estrogênio no organismo da sua paciente. Se o problema for a baixa progesterona, suas estratégias nutricionais serão direcionadas para aumentar esses níveis de progesterona no organismo da sua paciente. Então, pensando em minimizar estrogênio, esse excesso de estradiol nesse organismo, a gente pode pensar, por exemplo, para essa paciente, em modulação intestinal, num detox para essa paciente. Porque o que acontece? Nas mulheres que têm excesso de estrogênio no organismo, muitas delas também têm alteração da microbiota do trato gastrointestinal. E isso impacta em uma maior quantidade de estrogênio circulando mais tempo do que deveria no organismo dessa mulher. Então, consequentemente, melhorar essa microbiota vai ser super importante para ajudar nesse processo de eliminação desse estrogênio. O estrogênio ele também é metabolizado via hepática, né? Ele vai ser metabolizado via hepática para depois ser excretado através da bile nas fezes. Então, como é que está o funcionamento desse fígado dessa paciente? Essa paciente ela tem um suporte nutricional que é adequado para fazer um processo de detoxificação de forma correta no organismo dela? Então, otimizar essa detoxificação e melhorar esse funcionamento desse trato gastrointestinal vai ser super importante para você conseguir fazer detox de estrogênio nessa paciente. Você também pode pensar, por exemplo, na suplementação de alguns ativos que inibem a enzima que faz a produção do estrogênio no organismo dessa mulher que está produzindo em excesso. Então, a crisina é uma estratégia nutricional muito interessante, o chá verde é uma outra estratégia nutricional muito interessante para a gente estar utilizando nessa paciente, ok? No caso dessa paciente apresentar, por exemplo, uma progesterona baixa, a gente precisa entender se essa progesterona baixa está sendo decorrente dessa insuficiência lútea. E aí a gente pode suplementar, por exemplo, para essa paciente, a vitamina C, a gente pode suplementar o Vitex Agnus Castus para essa paciente, para a gente aumentar esses níveis de progesterona nessa paciente. Então, não existe uma resposta fechada, um protocolo de fato para sua paciente. E, na verdade, nunca deve existir, porque cada paciente ele é um ser único. Né? A gente está tratando a individualidade e nosso atendimento ele precisa ser personalizado. Então, nosso raciocínio é entender o que é que está causando esse sintoma nessa paciente. Entendendo o que é que está causando, a gente faz uma investigação para confirmar essa nossa hipótese e aí a gente começa a fazer as estratégias nutricionais que são interessantes para minimizar. Então, provavelmente, esses sintomas eles são decorrentes da predominância estrogênica, mas você precisa entender se essa predominância é por excesso de estrogênio ou é por uma deficiência na produção de progesterona. E entendendo isso, você vai selecionar as estratégias nutricionais que são mais interessantes para cada um do seu paciente e você vai conseguir trazer um fluxo menstrual de menor proporção, trazendo para um padrão de normalidade para essa paciente, um fluxo que ela vai caracterizar como normal. Essa coloração desse sangue, ele vai tender a mudar, trazendo para o que a gente acredita que seja um sangue menstrual normal, que é aquele sangue vermelho vivo, semelhante quando a gente leva um corte. Então, o nosso sangue menstrual, ele deveria ter essa cor. Então, quando a gente se corta aquele sangue vermelho vivo, isso deveria ser o nosso sangue menstrual. Então, variações nessa coloração podem ser decorrentes de alterações hormonais que precisam ser investigadas, né? A presença de coágulo geralmente está associada justamente a esse excesso de estrogênio que é produzido no organismo dessa mulher, formando uma camada endometrial muito espessa. E aí, consequentemente, essa camada muito espessa dá mais trabalho para sair. E isso provoca cólica muitas vezes nessa paciente. Então, se esse sangue ele fica mais fluido, mais líquido, sem coágulos, essa paciente ela não vai ter essa dor para eliminar esse coágulo do útero dela. Deu para entender? E aí, consequentemente, melhorando todo esse quadro dessa paciente, tenha certeza que ela vai chegar para você na próxima consulta dizendo que você salvou a vida dela, porque isso são sintomas que incomodam muito de uma forma geral e que muitas vezes para a paciente impacta inclusive na vida laboral dela, porque ela quando fica mais desconcentrada, não consegue render tanto no trabalho, muitas vezes ela tem que se entupir de medicação para poder minimizar essa cólica que ela está sentindo, esse desconforto que ela está sentindo nesse intervalo de tempo. E fora que a gente que é mulher, a gente sabe, né, que traz uma insegurança muito grande, um fluxo menstrual muito intenso, porque a gente fica o tempo inteiro querendo ir trocar absorvente, verificar se está acontecendo alguma coisa. A gente parece que a gente pensa
com o útero durante esse período menstrual, quando a gente tem um fluxo muito intenso, porque a gente fica com receio muito grande de acontecer algum tipo de vazamento. E para alguma mulher que já aconteceu isso, ela fica com um desconforto muito grande, pensando que vai acontecer de novo. Então, de fato, é algo que impacta muito na qualidade de vida das pacientes de uma forma geral. E às vezes com pequenas modificações na alimentação dessa paciente, na suplementação dessa paciente, você consegue trazer ela para um padrão de menstruação que a gente caracteriza como normal, leve, saudável, e que nunca mais ela vai chegar para dizer para você dizendo que odeia menstruar. Ao contrário, ela vai entender que isso faz parte da fisiologia dela, que é natural, que é importante. Quando apresentar alguma divergência do que ela aprendeu que seria normal, ela já vai entender que tem alguma coisa estranha com o organismo dela, que ela precisa investigar, porque menstruação é isso. É um sinal vital como a respiração. Então, se você tá com um fluxo muito intenso, se você tá tendo muita cólica, se você tá tendo muito coágulo, existe alguma coisa errada no seu organismo. Geralmente é processo inflamatório, desequilíbrio hormonal, e isso precisa ser ajustado de uma forma geral nas nossas pacientes, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, vocês já curtem esse vídeo, compartilham ele com outros amigos de vocês, nutricionistas, porque eles vão estar agregando mais conhecimento sobre saúde da mulher, entendendo como é que eles podem atuar para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Então, não deixa de seguir o nosso canal aqui no YouTube, o Nutri da Mulher Academy, tá? Se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre saúde da mulher e nutrição, aprender como o nutricionista pode traçar estratégias eficientes que vão tratar os distúrbios ginecológicos das pacientes e resgatar essa qualidade de vida, eu queria te convidar para conhecer a formação ISIS, que é uma formação em saúde feminina e fertilidade. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link da formação, vai lá na nossa página, conhece a nossa formação, que eu tenho certeza que você vai se encantar por todo o conteúdo transformador que a gente vai estar trazendo para vocês. Até o nosso próximo vídeo.